Imagine um povo que caminha lado a lado com a história bíblica, mas que raramente é lembrado. Um povo que adora o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que honra Moisés, que lê o Pentateuco, que celebra a Páscoa e guarda o sábado, mas que durante séculos foi rejeitado, desprezado, até mesmo odiado. Quem são eles? Quem são esses quase irmãos de Israel? Tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes. Eles se chamam samaritanos. E sua história é uma das mais intrigantes e surpreendentes de toda a Bíblia e também de toda a fé cristã. Povo que esteve no centro de tensões religiosas, conflitos políticos e divisões espirituais, mas que também protagonizou momentos de graça, conversão e revelação divina. Neste vídeo vamos explorar a origem, as feridas, os encontros e o legado dos samaritanos, desde as páginas do Antigo Testamento até os dias de hoje. Prepare-se, porque esta história vai mudar a forma como você lê os evangelhos. E talvez até a forma como você entende o próprio Cristo. E por que isso importa tanto? Porque no tempo de Jesus, os samaritanos não eram apenas uma nota de rodapé na cultura judaica. Eles eram um divisor de águas. Seu nome carregava escândalo. Seu território era evitado. Suas práticas eram consideradas heréticas. E, no entanto, foi entre eles que Jesus revelou alguns dos momentos mais profundos de seu ministério. Foi a uma mulher samaritana e não a um apóstolo que ele disse pela primeira vez: "Eu sou o Messias." Foi um samaritano que ele escolheu como protagonista de sua mais famosa parábola sobre o amor ao próximo. Foi um samaritano curado que voltou para agradecer, enquanto os demais desapareceram no anonimato. E foi em Samaria que os primeiros passos da evangelização entre os gentios começaram a se concretizar. Ignorar os samaritanos é ignorar uma das chaves mais poderosas para compreender o coração do Evangelho. Mas essa não é apenas uma história teológica. É também uma história humana, de traições e reconciliações, de desprezo e aceitação, de fé e sobrevivência. Os samaritanos são, por excelência, os personagens limítrofes das Escrituras, entre o Templo de Jerusalém e o Monte Gerizim, entre a ortodoxia judaica e a pureza mosaica, entre o desprezo dos homens e o olhar compassivo de Deus. Eles representam tudo aquilo que a religião institucional tende a afastar, mas que a graça divina insiste em abraçar. E é justamente por isso que esta narrativa nos toca tão profundamente. Porque fala de nós, fala da nossa tendência de dividir, julgar, excluir, e ao mesmo tempo, fala do Deus que escolhe passar por Samaria quando todos os outros preferem dar a volta. Neste vídeo, vamos viajar por séculos de história, atravessar conflitos antigos, ouvir vozes esquecidas e reencontrar gestos de compaixão que ecoam até hoje. Vamos entender como esse povo se formou, por que foi tão rejeitado, como se tornou símbolo de escândalo para os judeus e de redenção para os cristãos. Vamos conhecer o que realmente aconteceu no poço de Jacó, que a parábola do bom samaritano foi tão chocante e o que ainda resta desse povo nos dias atuais. E ao final, talvez você descubra que ser samaritano não é apenas uma questão geográfica ou étnica. É uma metáfora viva para a graça que escolhe o improvável, para o amor que atravessa barreiras e para a fé que resiste ao tempo. O convite está feito.
Caminhe conosco por essa jornada surpreendente e permita-se ser transformado por ela. Você já parou para pensar como um povo inteiro pode carregar nas costas o peso de uma rejeição que atravessa séculos? Pois é. Quando a gente fala dos samaritanos, estamos falando de uma história que nasce da dor de uma divisão. Tudo começa ali, no coração do Antigo Testamento, quando o reino de Israel se divide após a morte do rei Salomão. 10 tribos seguem Jeroboão e formam o Reino do Norte, com capital em Samaria. As outras 2 ficam com Roboão, filho de Salomão, no Reino do Sul, com Jerusalém como centro. Mas essa divisão não foi apenas política, foi espiritual também. O povo do norte se afastou do templo, rompeu com a linhagem sacerdotal e começou a construir sua própria forma de adorar a Deus. E foi aí que os primeiros tijolos da rejeição foram assentados, com marcas que ecoariam até os tempos de Jesus. Que tipo de identidade nasce de uma ruptura como essa? E como isso molda a fé de um povo? À medida que os anos passam, a situação se complica. Vem o Império Assírio e, como era costume na época, deporta os israelitas do norte e traz estrangeiros para habitar a terra de Samaria. Imagine isso. Povos com crenças diferentes, deuses pagãos, rituais estranhos, tudo misturado com o pouco que restava da fé hebraica. O resultado? Um povo híbrido, aos olhos dos judeus do sul, uma espécie de meia-fé, um sincretismo, que não era nem lá nem cá. Ainda que os samaritanos continuassem lendo o Pentateuco e acreditando no Deus de Israel, eram vistos como impuros, contaminados, indignos de fazer parte das promessas de Deus. E isso não era apenas uma diferença teológica. Era uma ferida aberta, uma divisão carregada de ressentimento e orgulho religioso. Quem estava certo, afinal? Quem detinha a verdadeira aliança com o Senhor? Os samaritanos, por sua vez, não aceitaram calados esse rótulo de hereges. Eles reconstruíram sua identidade ao redor do que consideravam puro e verdadeiro. O monte, Gerizim, a Torá e a fé em um Deus que, para eles, não precisava de Jerusalém para ser adorado. E aqui entra algo que poucos percebem. Eles também tinham esperança, buscavam salvação, oravam com fé, criam nas promessas de Deus. Não é curioso como o ser humano, mesmo cercado por rejeição, consegue se agarrar a algo maior que ele? Mesmo sendo desprezados, os samaritanos resistiram. Seus sacerdotes, suas famílias, suas tradições, tudo foi sendo preservado na base da coragem. E quanto mais eram rejeitados, mais se fortaleciam em seu jeito único de crer. Esse movimento é poderoso porque nos mostra que, mesmo fora do centro religioso oficial, ainda pulsa uma chama de fé que o Espírito Santo pode acender a qualquer momento. E não pense que esse cenário ficou restrito ao passado distante. Quando chegamos ao Novo Testamento, esse conflito ainda está vivo e bem visível. Os judeus evitavam até passar por Samaria. Preferiam dar voltas gigantes pelo deserto a pisar naquele solo. O preconceito era visceral, social e religioso. Mas, e aqui está um ponto crucial, essa tensão abriu o caminho para que as atitudes de Jesus brilhassem ainda mais.
porque foi justamente nessa terra rejeitada que ele mostrou o verdadeiro significado do amor de Deus. E se Jesus se aproximou dos samaritanos, o que isso nos ensina sobre misericórdia, empatia e reconciliação? É como se o Mestre estivesse dizendo: onde há rejeição, há oportunidade para o milagre da aceitação. Será que não é exatamente isso que a fé faz com a gente também? Nos encontra em nossas dores e nos dá um novo nome? Agora, respira fundo e pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu fora do lugar, incompreendido, desprezado, talvez até visto como alguém de meia fé? A história dos samaritanos não é apenas um capítulo curioso da Bíblia. Ela é um espelho, um reflexo das nossas próprias divisões internas, dos muros que construímos entre irmãos e da dificuldade que temos de aceitar o outro em sua forma de viver a fé. Mas também é uma ponte que Jesus atravessou com coragem, com esperança, com amor. E se ele fez isso por um povo que todos consideravam perdido, por que não faria por você? Essa é a beleza da história bíblica. Ela não é estática, é viva. E quando a gente entende isso, algo dentro de nós desperta, um desejo sincero de reencontro, de oração verdadeira, de confiança nas promessas de Deus que não falham. Não importa de onde você veio, importa quem caminha com você. O sol se erguia com força sobre a terra de Sicar. Era meio-dia, hora em que o calor não perdoava e as sombras fugiam. Um horário improvável para se buscar água, mas foi justamente nesse momento que uma mulher samaritana caminhou em direção ao poço de Jacó. Carregava consigo não apenas um cântaro vazio, mas também uma vida repleta de silêncios, rejeições e histórias mal contadas. Era conhecida, mas não acolhida. Vivia entre os olhares que julgavam e os dedos que apontavam. E ali, diante de uma rotina repetida, o inesperado aconteceu. Um homem estava sentado junto ao poço, um judeu. E ele lhe disse: "Dá-me de beber." Uma frase simples, mas que atravessa milênios como um trovão no coração de quem escuta, com fé. A mulher, surpresa, questiona: "Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Não era só uma pergunta cultural. Era a voz de séculos de divisão, de muros erguidos entre povos, de feridas abertas entre irmãos. Samaritanos e judeus não se falavam, não se misturavam, cada qual com seu templo, sua teologia, suas verdades. Mas ali, no calor do meio-dia, Jesus escolhe quebrar o silêncio entre os dois mundos. E com isso, nos ensina que a fé verdadeira não se esconde atrás de preconceitos. Ela ultrapassa barreiras, ela derruba muros, ela enxerga o coração, não a origem. E é assim que ele continua: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Nesse momento, o diálogo deixa de ser sobre sede física e começa a tocar na alma. O que Jesus oferece não está no fundo do poço, mas no alto dos céus. Ele fala de uma água que mata a sede de dentro, uma fonte que brota e nunca se esgota. A mulher, intrigada, responde com ironia: "Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva?" Quantas vezes também somos assim, céticos, racionais, acostumados com as limitações do mundo. Não,
Conseguimos imaginar que Deus pode agir fora das nossas fórmulas, mas Jesus insiste. Ele sabe com quem está falando e ele sabe o que aquela mulher carrega. Ele lhe diz: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Essa promessa ecoa até hoje. Quantas pessoas buscam satisfação em fontes contaminadas, em relacionamentos, vícios, vaidades, mas só o Espírito Santo pode saciar a alma. O diálogo continua e agora a mulher se abre um pouco mais. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. É aqui que Jesus toca no ponto central. Vai, chama o teu marido. Ela responde: não tenho marido. E ele, com compaixão e verdade, revela: tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Ele não expõe para envergonhar, ele revela para curar. Jesus não ignora a nossa história, ele a conhece por completo, e mesmo assim nos oferece vida, fé, esperança, salvação. Ele não se afasta dos nossos erros. Ele os transforma em testemunho. E a mulher, diante dessa revelação, muda o tom. Ela percebe que não está diante de um homem comum. Ela vê um profeta. A conversa se aprofunda. Ela fala de adoração, de templos, de promessas. E Jesus, com doçura, afirma: vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse momento muda tudo. Ela não é mais a mulher excluída, ferida, com vergonha. Agora ela é alguém que foi vista, ouvida, acolhida. Jesus a fez sentir humana de novo, fez com que ela se reconhecesse como filha. E quando ela menciona o Messias, Jesus responde com uma das declarações mais impactantes de todo o Evangelho: eu o sou, eu que falo contigo. Imagine o impacto dessas palavras. O próprio Cristo, o Filho de Deus, revelando-se diretamente a uma mulher samaritana. Uma mulher que ninguém escolhia, mas que Deus escolheu para ser canal de boas novas. Isso é a lógica do reino. Os últimos se tornam primeiros, os esquecidos são lembrados, os rejeitados se tornam mensageiros. E ela corre. Deixa o cântaro, esquece a água. Vai à cidade gritar para todos: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será este o Cristo? Aquela mulher se torna evangelista, missionária, influenciadora espiritual da sua aldeia. Muitos samaritanos creem por causa dela. E isso nos ensina uma verdade poderosa. Quando temos um encontro real com Jesus, nos tornamos testemunhas vivas. A fé não é só para ser sentida, ela é para ser compartilhada. A esperança não é para ser guardada, ela é para ser proclamada. E a salvação não é para os perfeitos, ela é para os sedentos. Talvez você se veja nessa mulher. Talvez você esteja cansado, carregando histórias não resolvidas, tentando preencher vazios com aquilo que não satisfaz. Jesus te espera no poço da tua rotina. Ele te encontra onde você está. E não importa o que você já viveu, o que importa é o que Ele pode fazer com a tua história a partir de agora. Essa narrativa nos mostra o coração do Evangelho. Um Deus que se abaixa para nos levantar. Um Salvador que atravessa barreiras para nos abraçar. Um Senhor que vê o que ninguém vê e ainda assim escolhe nos amar. Quando Jesus falou com aquela mulher, Ele estava também falando conosco. Cada um de nós já teve ou terá um encontro decisivo com Ele. Pode ser em uma oração, em uma dor, em um vídeo como esse,
O importante é reconhecer. Estamos diante de uma fonte inesgotável. Uma fonte que limpa, renova, fortalece. O Espírito Santo é essa água viva. E quando ele entra em nós, muda tudo. A Bíblia deixa de ser um livro distante e vira bússola. A oração deixa de ser ritual e vira respiração. A fé deixa de ser peso e se torna asas. Você que me ouve agora, pense por um instante. Qual é o seu cântaro? O que você tem carregado? Em que poços você tem buscado saciar a sede da alma? Talvez hoje seja o dia de deixar esse cântaro aos pés do Senhor. Talvez seja o momento de reconhecer que só Ele pode preencher os vazios mais profundos. O amor de Deus não tem limites. Ele vai ao encontro dos marginalizados, dos feridos, dos quebrados e transforma cada lágrima em rio, cada vergonha em testemunho, cada rejeição em chamado. Que você, ao final deste vídeo, possa fazer como a mulher samaritana, levantar-se com coragem, olhar para trás com misericórdia e seguir em frente com fé. Porque aquele que teve sede um dia, agora carrega dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Entre todas as parábolas que Jesus contou, há uma que transcende séculos, que ecoa nas ruas das cidades e nos becos da alma. A parábola do bom samaritano. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e começa com uma pergunta aparentemente inocente, mas profundamente reveladora. Quem é o meu próximo? Um doutor da lei queria testar Jesus, e com essa pergunta tentava limitar o mandamento de amar. Mas o mestre, como sempre, responde com uma história. E que história! Um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi atacado por salteadores. Foi espancado, roubado, deixado meio morto, e ali começa a denúncia divina. Passam por ele um sacerdote, depois um levita, 2 representantes da religião, e nada. Eles olham, desviam-se e seguem seu caminho. O que isso revela sobre nós? Quantas vezes, por estarmos ocupados com o sagrado, deixamos de viver o amor de Deus no ordinário, mas aí vem a reviravolta. Jesus diz que um samaritano, justamente alguém que aos olhos dos judeus era impuro, herético, indigno, se compadece. Ele vê o ferido, aproxima-se, trata suas feridas com azeite e vinho, coloca-o sobre seu animal, leva-o até uma hospedaria e paga suas despesas. Essa atitude não era esperada, era absurda e, por isso, transformadora. O samaritano se torna símbolo daquele que pratica a verdadeira religião, a que se vive com as mãos, com os olhos, com o coração. Aqui, Jesus desconstrói uma fé vazia de compaixão e apresenta um novo padrão de espiritualidade. Já parou para pensar quantas vezes você viu alguém ferido na beira da estrada da vida, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e passou direto? A pergunta que Jesus joga de volta no final é um espelho. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo? E a resposta é clara, cortante, inegável. Esse ensinamento de Jesus nos leva a uma reflexão profunda sobre o Espírito Santo que nos move. Não adianta orar muito, jejuar muito, conhecer versículos de cor, se o amor de Deus não se manifesta nas nossas ações. A fé sem obras é morta. A oração sem empatia é ruído vazio. E o que o bom samaritano nos mostra é que o Espírito Santo age quando a gente se permite sair da bolha, quebrar protocolos, cruzar fronteiras e amar com atitudes concretas. Isso também é salvação.
Isso também é evangelho, porque não foi a teologia do sacerdote nem o ritual do levita que salvaram o homem ferido. Foi o gesto inesperado do improvável. Você já foi esse bom samaritano na vida de alguém? Ou está esperando um chamado maior para servir? Talvez o maior chamado seja simplesmente ver, parar e amar. E há ainda outro detalhe belíssimo nessa parábola. O samaritano não apenas ajuda no momento de dor, ele se compromete com o processo. Ele diz ao hospedeiro: cuida dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Isso é compromisso, isso é aliança, isso é amor que continua. Mesmo quando os holofotes se apagam, Jesus, ao nos contar isso, está apontando para si mesmo. Ele é o verdadeiro bom samaritano. Ele viu a humanidade caída, ferida pelo pecado, ignorada pelas religiões, e veio ao nosso encontro. Curou nossas feridas, carregou-nos em seus ombros, pagou nossa dívida e prometeu voltar. É ou não é de arrepiar? O amor de Deus se revela nos detalhes, nas pequenas entregas, nas ações silenciosas. E cada um de nós é chamado a continuar essa missão. Por isso, da próxima vez que você ouvir essa parábola, não a veja apenas como uma história bonita de caridade. Veja-a como um chamado, veja-a como um espelho, veja-a como um lembrete do que realmente importa. Amar o próximo não é uma sugestão, é um mandamento. E nosso próximo não é apenas quem pensa como a gente, quem acredita como a gente ou quem vive perto da gente. Nosso próximo é todo aquele que cruza nosso caminho em estado de dor. Jesus está nos desafiando a romper barreiras, a ignorar rótulos, a ultrapassar muros. O amor de Deus é maior que a religião. Ele pulsa nas ruas, nos encontros inesperados, nas mãos que se estendem. E você vai continuar passando reto? Ou vai parar, se ajoelhar e ser canal da esperança de Deus? É impossível compreender a radicalidade do ministério de Jesus sem mergulhar no caldeirão social, político e espiritual que envolvia judeus e samaritanos no primeiro século. A tensão entre esses dois povos não era apenas ideológica ou teológica, era visceral. Uma ferida aberta que atravessava séculos, marcada por desconfianças, desprezos e até hostilidades físicas. Os judeus viam os samaritanos como hereges, impuros, traidores da fé ancestral de Abraão. Os samaritanos, por sua vez, resistiam à dominação religiosa e cultural imposta por Jerusalém, afirmando sua identidade e sua forma própria de adorar a Deus. No meio desse campo minado surge Jesus, um judeu sim, mas também o Filho de Deus encarnado, que decide caminhar exatamente por onde ninguém queria passar. Será que isso foi acaso ou será que era propósito? Quando Jesus atravessa Samaria e inclui os samaritanos em suas parábolas, curas e encontros, ele não está apenas sendo gentil. Ele está desafiando séculos de segregação para ensinar algo que ultrapassa todas as barreiras humanas. O amor de Deus não tem fronteiras, e é aí que começa a revolução. Agora, avancemos um pouco mais e observemos o episódio dos 10 leprosos, em Lucas capítulo 17. Todos foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. E adivinha? Era samaritano. Não é curioso? Entre tantos, o único que reconheceu a grandeza do milagre e voltou para glorificar a Deus foi aquele que, aos olhos da sociedade, era o rejeitado. Jesus então diz: não foram 10 os curados?
Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aqui, mais uma vez, a pedagogia de Jesus brilha. Ele usa o agradecimento do samaritano para ensinar que a fé não está ligada ao sangue, ao templo ou à tradição, mas ao coração que reconhece e responde. Esse detalhe não é periférico. Ele é o centro da mensagem de salvação. Jesus, com essas ações e palavras, estava preparando seus seguidores para um reino onde não haveria mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, mas todos um em Cristo. Olhando para tudo isso, percebemos que os samaritanos não foram apenas personagens coadjuvantes na história do Evangelho. Eles foram peças centrais na estratégia divina para romper muros e construir pontes. Enquanto os fariseus insistiam em exclusões, Jesus insistia em encontros. Enquanto os escribas destacavam regras, Jesus escrevia amor no chão da rejeição. Ele não escolheu os samaritanos por conveniência, mas por propósito. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo, porque o mundo ainda está cheio de divisões ideológicas, políticas, religiosas, raciais. E o chamado de Jesus continua ecoando. Vai e faz o mesmo. O bom samaritano continua sendo modelo. O leproso grato continua sendo testemunha. E a mulher do poço continua sendo mensageira. Não podemos simplesmente admirar essas histórias. Precisamos encarná-las. Você já percebeu como Jesus não buscava os perfeitos, mas os sedentos? Não os religiosos de aparência, mas os que carregavam sede de verdade? Talvez por isso ele escolheu Samaria como cenário para tantas lições. Era um território desprezado, mas cheio de corações prontos para receber a água viva. E talvez essa seja a sua Samaria hoje, um lugar da sua vida onde você evitava passar, mas que Deus está dizendo, é lá que eu quero agir. Pode ser um relacionamento quebrado, um grupo que você julgava, ou até uma parte de você que você rejeita. Mas é ali que Jesus se revela. E se você permitir, Ele vai transformar esse solo seco em fonte jorrando para a vida eterna. Esse é o poder da salvação. Esse é o milagre da reconciliação. Por isso, ao olharmos para o tempo de Jesus, entendemos que sua missão nunca foi sobre rituais, templos ou títulos. Foi sobre restauração. E a história dos samaritanos é uma lente perfeita para enxergar isso. Ela nos mostra que não há rejeitado demais para o amor de Deus, nem desprezado demais para o toque do Espírito Santo. Ela nos convida a abrir os olhos para além das aparências e a escutar o chamado que ainda ecoa em nossos corações. Quem tem sede, venha a mim e beba. Você está ouvindo esse chamado hoje? Se sim, não endureça o coração. Samaria ainda vive em nós, mas também pode florescer dentro de nós. É impossível compreender a radicalidade do ministério de Jesus sem mergulhar no caldeirão social, político e espiritual que envolvia judeus e samaritanos no primeiro século. A tensão entre esses dois povos não era apenas ideológica ou teológica, era visceral. Uma ferida aberta que atravessava séculos, marcada por desconfianças, desprezos e até hostilidades físicas. Os judeus viam os samaritanos como hereges, impuros, traidores da fé ancestral de Abraão.
Os samaritanos, por sua vez, resistiam à dominação religiosa e cultural imposta por Jerusalém, afirmando sua identidade e sua forma própria de adorar a Deus. No meio desse campo minado, surge Jesus. Um judeu, sim, mas também o Filho de Deus encarnado, que decide caminhar exatamente por onde ninguém queria passar. Será que isso foi acaso? Ou será que era propósito? Quando Jesus atravessa Samaria e inclui os samaritanos em suas parábolas, curas e encontros, ele não está apenas sendo gentil. Ele está desafiando séculos de segregação para ensinar algo que ultrapassa todas as barreiras humanas. O amor de Deus não tem fronteiras, e é aí que começa a revolução. Agora, avancemos um pouco mais e observemos o episódio dos 10 leprosos, em Lucas capítulo 17. Todos foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. E adivinha? Era samaritano. Não é curioso? Entre tantos, o único que reconheceu a grandeza do milagre e voltou para glorificar a Deus foi aquele que, aos olhos da sociedade, era o rejeitado. Jesus então diz: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aqui, mais uma vez, a pedagogia de Jesus brilha. Ele usa o agradecimento do samaritano para ensinar que a fé não está ligada ao sangue, ao templo ou à tradição, mas ao coração que reconhece e responde. Esse detalhe não é periférico. Ele é o centro da mensagem de salvação. Jesus, com essas ações e palavras, estava preparando seus seguidores para um reino onde não haveria mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre, mas todos um em Cristo. Olhando para tudo isso, percebemos que os samaritanos não foram apenas personagens coadjuvantes na história do Evangelho. Eles foram peças centrais na estratégia divina para romper muros e construir pontes. Enquanto os fariseus insistiam em exclusões, Jesus insistia em encontros. Enquanto os escribas destacavam regras, Jesus escrevia amor no chão da rejeição. Ele não escolheu os samaritanos por conveniência, mas por propósito. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo, porque o mundo ainda está cheio de divisões ideológicas, políticas, religiosas, raciais. E o chamado de Jesus continua ecoando: vai e faz o mesmo. O bom samaritano continua sendo modelo, o leproso grato continua sendo testemunha, e a mulher do poço continua sendo mensageira. Não podemos simplesmente admirar essas histórias. Precisamos encarná-las. Você já percebeu como Jesus não buscava os perfeitos, mas os sedentos? Não os religiosos de aparência, mas os que carregavam sede de verdade? Talvez por isso ele escolheu Samaria como cenário para tantas lições. Era um território desprezado, mas cheio de corações prontos para receber a água viva. E talvez essa seja a sua Samaria hoje, um lugar da sua vida onde você evitava passar, mas que Deus está dizendo: é lá que eu quero agir. Pode ser um relacionamento quebrado, um grupo que você julgava, ou até uma parte de você que você rejeita. Mas é ali que Jesus se revela. E se você permitir, Ele vai transformar esse solo seco em fonte jorrando para a vida eterna. Esse é o poder da salvação. Esse é o milagre da reconciliação. Por isso, ao olharmos para o tempo de Jesus, entendemos que sua missão nunca foi sobre rituais, templos ou títulos. Foi sobre restauração. E a história dos samaritanos é uma lente perfeita para enxergar isso.
Ela nos mostra que não há rejeitado demais para o amor de Deus, nem desprezado demais para o toque do Espírito Santo. Ela nos convida a abrir os olhos para além das aparências e a escutar o chamado que ainda ecoa em nossos corações. Quem tem sede, venha a mim e beba. Você está ouvindo esse chamado hoje? Se sim, não endureça o coração. Samaria ainda vive em nós, mas também pode florescer dentro de nós. Então, depois de atravessar os séculos, as disputas, os encontros e os milagres, o que nos ensina a história dos samaritanos? Talvez, mais do que qualquer outro povo nas Escrituras, eles nos revelem uma verdade profunda, dolorosa e libertadora. Que a graça de Deus não obedece fronteiras humanas. Que o Espírito Santo sopra onde quer, inclusive sobre aqueles que o mundo insiste em ignorar. Que o amor de Deus ultrapassa as divisões religiosas, os preconceitos culturais e as tradições que se tornaram prisões. Os samaritanos, esses quase invisíveis nas páginas da história, foram usados por Jesus para nos ensinar o que é fé verdadeira, gratidão genuína e compaixão sem medida. E isso nos faz pensar, será que nós também não temos nossos samaritanos? Aqueles que julgamos indignos, diferentes, impuros, e que no fim talvez estejam mais perto de Deus do que nós imaginamos? Ao olhar para essa trajetória, da ruptura nas tribos de Israel, até a revelação do Messias no poço de Jacó, da rejeição dos discípulos até a cura dos leprosos, da hostilidade até o reconhecimento da salvação, percebemos como Jesus, em cada gesto, desconstrói nossas certezas. Ele não apenas passou por Samaria, ele passou a habitar nas margens, nos terrenos esquecidos, nos corações considerados impróprios. E assim, ao incluir os samaritanos em sua missão, Jesus nos ensinou a ver com os olhos do reino. Onde muitos veem heresia, ele vê sede. Onde há divisão, ele semeia reconciliação. Onde reina o ódio, ele planta esperança. Essa é a pedagogia do Cristo, e os samaritanos são uma lição viva dessa jornada de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a salvação não é exclusividade de um grupo, mas dom gratuito para todos. Deixe aqui nos comentários o que mais te tocou na história dos samaritanos. Qual ensinamento você leva para a vida? E claro, se esse conteúdo falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus com profundidade, beleza e verdade. E se você quer se aprofundar ainda mais, assista também aos vídeos sobre as tribos de Israel e os patriarcas da fé. Aqui, cada vídeo é uma porta aberta para o amor de Deus. E para encerrar, deixo com você uma promessa que vale para todos, samaritanos e judeus, antigos e modernos, rejeitados e escolhidos. O Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. Que essa verdade seja a âncora da sua esperança e a luz do seu caminho. Que a sua fé seja maior que o preconceito e que o Espírito Santo continue te guiando em direção ao coração do Pai. Amém. Até o próximo vídeo